pessoas querem abrir a holding sem pagar o ITBI. Será que isso é possível? Vamos em frente, vamos saber sobre isso hoje. Isso é possível, porém, você vai pegar esse vídeo, vai mandar para o seu advogado, para o seu contador, porque ele é bem técnico, mas eu vou trabalhar aqui dentro de um plano de entendimento para você, muito embora eu tenha que ler alguma coisa sobre a lei hoje, porque não tem como eu te explicar sem entendermos isso. A priori, o ITBI ele é preconizado pela legislação em atividade legislativa municipal. O que eu estou dizendo? Quem legisla sobre ITBI é o município. Beleza? Beleza? Olha só. Olha o que está escrito na Constituição Federal. Vamos entender isso. E isso oscila de município para município. Tá bom? Não pega esse vídeo e acha que você vai fazer aí a sua holding em Belo Horizonte, em Vitória da Conquista, em Manaus, em Porto Alegre, em Floripa, em Tubarão. Não é assim que funciona. Você vai chamar lá e falar, olha, é assim aqui na minha cidade? Porque muitas cidades, eu tenho holding em várias cidades no país, né, holding dos meus clientes e tal, e muitas cidades operam igual ao que eu vou te mostrar agora, tá? Então, pode ser que seja igual aí na sua cidade, tá bom? Então vamos lá. Artigo 156 da Constituição Federal. Não vou ficar lendo aqui tudo não, mas só para você entender. Olha, compete aos municípios instituir impostos sobre. Aí vem lá, inciso 2. Transmissão intervivos, ou seja, entre pessoas vivas, porque se é uma pessoa que veio a óbito, já não é o ITBI, é o ITCMD. Esse CM significa causa mortes. Ficou claro? Estadual. Vamos voltar para o municipal. A qualquer título por ato oneroso. O que é ato oneroso? Dinheiro. De bens imóveis, tá bom? E aí a gente vai lá para ver como que isso funciona. Olha lá. O imposto previsto no inciso 2, agora eu já estou falando do parágrafo 2º do artigo. O artigo se divide em caput, né, cabeça em latim, que é o primeiro parágrafo e o mais importante, incisos e parágrafos, tá? Então aí a gente tem, às vezes, a regra e o outro faz a exceção da regra. É sempre assim. Na lei brasileira sempre tem exceção. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Para aqui. Ficou claro? Não incide quando eu incorporo os imóveis em uma holding. Holding não é pessoa jurídica? Sim. Então nós estamos caminhando bem. Viu quando eu estou te explicando? Fica fácil aqui sem entender a lei brasileira, apesar da sua dificuldade. Nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. Salvo, olha só, eu tenho uma regra no caput, eu tenho uma exceção no parágrafo e eu tenho uma exceção da exceção na linha do parágrafo. Por quê? Eu criei uma regra, eu criei uma exceção e eu criei uma exceção da exceção. É difícil ser brasileiro. Salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente, quem que é o adquirente? Pessoa jurídica, for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens, imóveis ou arrendamento mercantil. Então veja bem, o que nós falamos aqui? Você não vai pagar ITBI se você integralizar bens na sua empresa, exceto se a atividade preponderante dessa empresa for a compra e venda desses bens ou a locação ou o arrendamento mercantil. Ficou claro? Ficou claro? Quando eu crio essa exceção, eu praticamente inviabilizo a isenção do ITBI, o seu não recolhimento. Por quê? Qual é o objetivo de uma pessoa que tem 20 imóveis colocar esses imóveis em uma holding? Qual que é o objetivo? É deixar de pagar os 27,5% de aluguel na pessoa física para pagar 11,33% na jurídica.
É exclusivamente esse benefício. Por quê? A compra e venda na empresa já não compensa, porque você paga mais imposto na jurídica do que na física. Só o aluguel. Tem vídeo aqui no canal, o vídeo chama "Para que serve uma holding?", tá? Se você faz compra e venda de aluguel na holding e está calculando imposto com base no lucro, já era. Você vai pagar multa para frente, tá? E tudo que eu falo aqui, às vezes, pessoal, só um parênteses aqui antes da gente evoluir, tá? Tem gente que faz contato no WhatsApp, né? Que tem vídeo que tem um WhatsApp aqui da banca, e aí ou faz direct no Instagram falando assim: puxa, doutor, eu tomei um pau, cara, da Receita Federal, Estadual, Municipal, aí eu vim aqui na internet, vi um vídeo teu lá de 2020, 19, e eu deveria ter visto antes. Isso eu concordo. Isso eu concordo, tá? Por quê? Porque demora demais, cara, para o Brasil se atualizar a respeito das regras que o próprio Brasil impõe. Todo dia tem uma nova regra. Ontem foi publicado uma solução de consulta da Receita, né? Aliás, um epílogo, né? Um epílogo de solução de consulta. Um monte, mudou tudo ontem. Sobre imposto de renda, sobre tributação de lucro cessante, dano emergente, venda de imóvel, todo dia. Então tem que ficar antenado. Olha só, eu peguei aqui um exemplo de lei municipal que fala sobre o ITBI e como a lei trabalha. Presta atenção que se a lei aí no teu município for parecida ou idêntica a essa, tá? E eu já te falei, né? Eu tenho aqui holdings em várias cidades, é tudo muito parecido, às vezes até idêntico. Presta atenção. Fato gerador e incidência. O que é fato gerador? É quando existe no mundo fenomenológico algo que faz você pagar o imposto. E a incidência? Quanto você vai pagar? O imposto sobre a transmissão intervivos. O que é isso? Imposto, transmissão intervivos. O ITBI. O B é bens e o I, imóveis de pessoas vivas. Tá? Tem como fato gerador a transmissão intervivos a qualquer título. Acabou. O que é a transmissão? Eu, O'Malley, vou abrir uma holding e vou mandar os meus imóveis para lá. Isso é uma transmissão intervivos. A qualquer título. Então eu posso estar dando, cedendo, doando ou integralizando capital, porque aí vai ter um trânsito financeiro, em que pese ser contábil existente. Tá? Dificílimo isso, tá, pessoal? Quem tiver dúvida, escreve aqui embaixo que eu ensino o resto. Olha lá. A cessão por ato oneroso de direitos relativos à aquisição de bens imóveis, parágrafo único. O imposto de que trata esse artigo refere-se a atos e contratos relativos a imóveis situados no território deste município. Então, veja bem, eu estou montando uma holding aqui em São Paulo, mas eu tenho um imóvel lá em Cuiabá. Essa lei serve para ele? Não. Por quê? Porque eu falei lá no começo que a Constituição Federal preconiza que compete aos municípios legislar sobre imposto de bens imóveis. Beleza? O imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, quando você está integralizando o capital, que é exatamente como que se constitui uma holding, tá? Não se aplica, a exceção da exceção. Ele foi lá repetir a Constituição Federal. Não se aplica o disposto nos incisos 13 e 5 desta lei. O 13 é o que eu acabei de ler. Quando o adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, a sua alocação ou arrendamento mercantil. Ele copiou e colou o inciso da Constituição Federal. Ctrl C, Ctrl V, tá? Só que agora o legislador municipal andou bem, tá de parabéns, porque ele veio e conceituou, ele resolveu o problema da atividade preponderante. O que é isso? Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50% da receita operacional, o dinheiro que entra na empresa, o dinheiro que essa empresa fatura, do adquirente. Quem que é o adquirente? A empresa, a holding. Nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes, subsequente é aquele que vem para frente, né, os sucessores, né, a aquisição decorrente de transações mencionadas no caput do artigo observado. Então eu vou pegar a receita dessa empresa 2 anos para trás,
2 anos para frente. Se mais de 50% da receita dessa empresa for oriunda da compra e venda ou aluguel, isso se traduz em atividade preponderante. Beleza? Pessoal, eu ensino isso aqui para contabilistas e advogados há N anos. É complicado, tá? Fica prejudicada a análise da atividade preponderante, incidindo o imposto, ou seja, você tem que pagar quando a pessoa jurídica adquirente dos bens ou direitos tiver existência em período inferior ao previsto no inciso e nos parágrafos anteriores. Quando que é? 2 anos. Ou seja, se você está constituindo a holding, você está abrindo uma empresa, existe 2 anos para trás? Existem 2 anos pretéritos? Não. Então é daqui para frente. Tá? Então, se essa holding não tiver uma outra atividade, em que essa outra atividade tem um faturamento maior do que 50% do aluguel, aí sim nós temos a atividade preponderante. Se o aluguel é maior, ela é uma holding, você vai pagar o ITBI. Se, por exemplo, eu tenho uma clínica médica, ganho 100 mil por mês, e aí eu vou colocar os meus imóveis dentro dessa empresa, e aí eu vou colocar como o Código de Atividade Nacional de Economia, econômica, atividade econômica da empresa, a holding. Aí, o que eu vou fazer? Quanto que eu recebo de aluguel? 20 mil. Eu ganho 100 mil na medicina e 20 mil aqui. 20 mil é mais de 50 mil? Mais de 50% aqui? Não. Então não é atividade preponderante. Ficou claro? É isso. Se vocês quiserem saber o risco de colocar imóveis em uma empresa de medicina, aí você deixa aqui escrito que eu vou te falar, porque você pode tomar um processo de erro médico, esses imóveis podem ser penhorados, você pode perdê-los em leilão, e aí eu posso fazer um vídeo só disso, tá? Mas aqui eu quis trazer algo que perdura no tempo e é difícil entender. Por quê? Porque eu tenho regra, eu tenho a exceção, aí eu tenho a exceção da exceção, e às vezes eu tenho a exceção da exceção da exceção, que é parecido com a regra, é aquela loucura que se chama manicômio jurídico brasileiro, que eu estou aqui para te explicar. Se você tiver dúvida, vem comigo, que você passa de ano.